Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Então, pessoal, vamos dar seguimento, né, aos nossos estudos, tá? Estudos que deveriam ter sido em sala de aula, mas agora vamos continuar aí fazendo essas aulas online, né, através então de vídeos e slides, tá? Deixa eu fazer a relação aqui, pessoal, com a apresentação aqui de slide. Aqui, muito bem. Então, está disponível para vocês ali, pessoal, a apresentação. Deixa eu colocar meu vídeo aqui no velho e bom cantinho, certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, daqui a pouco ela dá um tilt. Olha só, pessoal, né? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar, pessoal, da competência. Continuar, na verdade, o assunto referente à competência. Me recordo que a gente tinha o último, até eu acho que, se eu não me engano, eu cheguei a falar com vocês já de competência em razão da função. Mas é interessante, pessoal, a gente retomar rapidamente para a gente fazer o fechamento, pessoal, desse conteúdo. Tá? Então, olha só, pessoal. Competência em razão da função diz respeito, pessoal, às funções de cada organismo da Justiça do Trabalho. Bom, nós estudamos, pessoal, logo ali atrás, a estrutura da Justiça do Trabalho, ou seja, a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista, certo? E, obviamente, pessoal, nós visualizamos que a Justiça do Trabalho ela é organizada em três instâncias. Tá? Nós temos a primeira instância, onde nós temos as varas do trabalho, tá? E aí nós temos aqui, pessoal, as suas funções, certo? Nós temos a segunda instância, pessoal, que são os tribunais regionais do trabalho, tá? Obviamente com as suas funções, e também, pessoal, o Tribunal Superior do Trabalho com os seus órgãos internos e, obviamente, pessoal, com as suas funções especiais. Tá? O que nós vamos visualizar, então, aqui, pessoal? Olha só, eu não vou, obviamente, pessoal, detalhar cada item tá? Da competência territorial das varas de trabalho, até, inclusive, coloquei aqui, pessoal, nos slides, tá? Para quem, eventualmente, vier a aprofundar o estudo, né? Claro que o slide, pessoal, não é o mais completo, lembrando que nós precisamos aí adotar uma leitura também, pessoal, para nos auxiliar nesse momento, tá certo? Mas então nós vamos encontrar aqui, pessoal, nas varas do trabalho. Qual é a função principal da vara do trabalho, pessoal? Tá? Conciliar e julgar decisões individuais, reclamações trabalhistas ou ainda, pessoal, ações individuais. Então veja bem, pessoal, uma reclamação trabalhista, uma ação de reintegração de posse por parte de um empregador ou por parte de um empregado, uma hipótese, pessoal, de dissídio, dissídio coletivo, não, agora me fugiu o termo, tá? Um inquérito para apuração de falta grave, ou seja, todas as demandas, pessoal, que envolvam um direito individual do trabalho, que não envolve o aspecto coletivo. Então, tudo aquilo que é individual, pessoal, vem para a vara do trabalho, tem como competência a vara do trabalho, certo? A competência originária da vara do trabalho, beleza? Muito bem. Tem algumas outras situações também, pessoal, né, que obviamente a vara do trabalho vai acabar cumprindo. Né? Nós temos que, obviamente, pessoal, observar toda essa regra aqui do artigo 652 e 653, juntamente com a regra do artigo 114, lá da Constituição Federal. Tá? Por quê, pessoal? Por exemplo, uma ação anulatória de autuação por parte do Ministério do Trabalho é uma demanda, pessoal, que não tem natureza coletiva, tá? Ela tem natureza individual. Bom, então aí a competência da Justiça do Trabalho na vara do trabalho, é uma ação individual, beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado, pessoal. Tem sempre que dar uma cuidadinha aí quanto ao aspecto também do artigo 114 da Constituição. Tá? Lembrando que não existe uma segmentação, pessoal, entre as matérias, elas estão sempre relacionadas. Tudo é competência, tá? Só se analisa, pessoal, sobre vários ângulos, beleza? Muito bem. Também, pessoal, nós temos Tribunal Regional do Trabalho, tá? Tribunal Regional do Trabalho, pessoal, lá no seu artigo 678 da CLT, fica evidente, pessoal, tá? Duas razões de existir. A primeira delas, pessoal, tá? Que nós temos aqui com relação ao chamado Tribunal Pleno, quando, obviamente, organizado em pleno, que é justamente, pessoal, a solução de dissídios coletivos ou demandas de natureza coletiva. Muito cuidado com isso. Nós não estamos falando, pessoal, de ação civil pública ou até mesmo de ação coletiva, certo? Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma ação de natureza coletiva.
Isso quer dizer, pessoal, que diga respeito a direito coletivo do trabalho, tá certo? Então, muito cuidado. O dissídio coletivo é o procedimento mais característico nesse ponto. Tá? Então, faz aí, pessoal, o tribunal, melhor dizendo, faz a conciliação e também o julgamento, pessoal, se for o caso, dos chamados dissídios coletivos. Tá legal? Tranquilo? Mas nós temos uma segunda competência, pessoal, que é natural para os tribunais regionais de trabalho, que é a competência revisora. Tá? Ou seja, os tribunais regionais de trabalho, pessoal, é eles que vão revisar as decisões das varas de trabalho. Ou seja, o juiz do trabalho, pessoal, vai decidir uma reclamatória trabalhista. Beleza. Mas eu, parte, não me contentei com a decisão, pessoal. O que eu vou fazer, então? Vou buscar, pessoal, uma reforma dessa decisão. Como? Através de um recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, a função revisora, pessoal, a função de solucionar recursos, tá? É também, pessoal, literalmente aí a segunda função, se não dá para se dizer, pessoal, que é a função mais importante do tribunal, tá? Considerando aí, pessoal, a existência do princípio do duplo grau de jurisdição. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Vou só fazer um esforço aqui, ligar uma luz, tá? Melhorar a iluminação, certo? Muito bem, pessoal. Tá? Então, prosseguindo, claro, temos aí também outras obrigatoriedades, outras funções, pessoal, que o Tribunal Regional do Trabalho acaba cumprindo, mas, obviamente, estas duas são as principais. Beleza? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal. Tá? Aqui, ó. Tá? Tem a competência das turmas, né, pessoal? Solução de recursos oriundos do primeiro grau. Tá bem? Prosseguindo, pessoal. Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Tribunal Superior do Trabalho, pessoal, num primeiro momento, pessoal, tratando ele de uma forma mais, digamos assim, mais genérica, nós temos como função principal para o Tribunal Superior do Trabalho, pessoal, a uniformização da jurisprudência. Eu já cheguei a falar sobre isso com vocês. Tá? Ou seja, o TST, pessoal, ele vai literalmente fazer a uniformização, ele vai afunilar a jurisprudência. Bom, dois tribunais regionais de trabalho, pessoal, estão decidindo de forma distinta, estão em conflito. Tá, mas espera aí, não pode ter duas decisões de forma distinta. Direito não é matemática, pessoal. Tá? Não é só aplicar a legislação, a gente sabe muito bem disso. Inclusive, ultimamente, pessoal, até com essa situação que nós estamos vivenciando agora, de isolamento social, nós podemos ter plena certeza, pessoal, né, que os tribunais eles têm muita política envolvida nas suas decisões. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso, pessoal. O direito ele não é estanque de forma nenhuma. Tá? Assim como as decisões, pessoal, não são decisões idênticas. Tá? Bom, mas e aí, pessoal, o que a gente faz com as decisões que são conflituosas? Bom, um trabalhador recebeu a resposta A, o outro trabalhador recebeu a resposta B, tá? E aí, afinal de contas, Estado, como é que está decidindo de forma distinta? O Tribunal Superior do Trabalho, pessoal, então, ele faz essa, digamos assim, essa uniformização. Tá? Ele é o agente estatal na Justiça do Trabalho responsável por uniformizar. Além disso, pessoal, uma segunda função que também é importante ser relacionada é a guarda da Constituição em matéria de trabalho, certo? E também da legislação estatal, né? A legislação infraconstitucional, ok? Então, veja bem, pessoal. Podemos observar aqui, pessoal, que o TST ele não é a última instância, né, digamos assim, do nosso Poder Judiciário em aspecto de trabalho. Ele é a última instância do Poder Judiciário trabalhista. Tá? Isso sim, ele é a instância de cúpula do Poder Judiciário trabalhista. Agora, pessoal, por exemplo, o TST ele vai fazer o controle da constitucionalidade em matéria de direito do trabalho, ou de direito e processo de trabalho, mas literalmente, pessoal, ele está adstrito, tá? Ou seja, ele está, pessoal, sob, digamos assim, sob a competência também constitucional, tá? do próprio STF. Isso quer dizer, pessoal, se o TST, na sua decisão, ele, de um certo modo, pessoal, não analisar adequadamente a Constituição, o STF poderá tomar conhecimento, pessoal, daquela decisão, através de um recurso chamado recurso extraordinário. Ok? Então, é importante observar, pessoal, o TST, ele faz a guarda da Constituição, ele decide sobre matéria constitucional,
e decide sobre lei infraconstitucional. Mas, pequena observação ali do ladinho, pessoal, né? Ele não é o último a analisar, né? Cabe recurso, em matéria constitucional, cabe recurso para o STF. Beleza? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Questão referente à competência, então, do TST, pessoal, nós temos ali os artigos 67 e seguintes, pessoal, do regimento interno do TST. Inclusive, pessoal, aqui nós vamos observar, né, algumas funções dos órgãos internos. Tá? Então, o Tribunal Pleno, pessoal, né, tem como finalidade eleger, por exemplo, presidente, vice-presidente, enfim, tá? Mas a finalidade, eu acabei não colocando aqui, mas que barbaridade. Tá? A finalidade principal, pessoal, do Tribunal Pleno, né, é justamente a votação sobre súmulas, tá? E jurisprudência, ou seja, acaba votando, pessoal, a criação de uma súmula, a modificação ou até mesmo a extinção de uma súmula. Tá bem? Órgão especial, pessoal, acaba tendo tanto matéria judiciária como também matéria administrativa. Em matéria judiciária, por exemplo, pessoal, julgar mandado de segurança impetrado contra o presidente, tá? Ou qualquer ministro do tribunal. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, nós temos uma seção especializada em dissídio coletivo, né, que é interna ao TST, tem como competência, pessoal, julgar originalmente, né, os dissídios coletivos, mas também, pessoal, né, como sede de recurso, ela vai ser aí, pessoal, a instância que vai julgar recursos dos tribunais regionais de trabalho, que vêm dos tribunais regionais de trabalho, em face dos dissídios coletivos. Tá? Então, por exemplo, Tribunal Regional da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, decidiu um dissídio coletivo, beleza, as partes não se contentaram, vão recorrer para o TST. Maravilha. Quem é que no TST vai receber, pessoal, esse recurso? A seção especializada em dissídios coletivos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Maravilha. E a seção especializada em dissídio individual número 1, pessoal, e também nós temos a seção, na verdade aqui eu coloquei as duas, tá? A seção especializada em dissídios individuais, que é dividida, pessoal, em duas sessões, tá? A 1 e a 2, beleza? Então aqui no artigo 71 do TST, pessoal, nós temos a principal função dessas duas sessões, que é julgar, pessoal, os embargos interpostos contra decisões divergentes de turmas, ou ainda, pessoal, agravos regimentais interpostos dos despachos relacionados aí com processos de sua competência. Tá bem? Tranquilo? Literalmente, pessoal, aqui nós já estamos falando de situações bem que não são muito corriqueiras. É muito difícil um processo chegar lá em cima. Mas, de qualquer modo, pessoal, né, pode ser aí questionado em algum concurso, especialmente, né, sobre essa matéria. Tá bem? No tocante, pessoal, às turmas, tá? O artigo 72 do Regimento Interno do TST estabelece, tá? Principal função, solucionar os recursos de revista, que são os instrumentos para a uniformização da jurisprudência. Tá? Ou seja, o TST, pessoal, ele tem ali, então, 7 ou 11 turmas, tá? 7 turmas, se não me engano. E, literalmente, pessoal, a decisão dessas turmas, pessoal, essa decisão ela é tomada a partir de recursos de revista. Tá? Essas decisões são o primeiro momento, digamos assim, de uniformização de jurisprudência. Se, eventualmente, as turmas, pessoal, né, não decidirem adequadamente com o que o próprio tribunal está decidindo, bom, aí sim, pessoal, aí nós temos a possibilidade de recurso, né, embargos interpostos ali, ó, para a sessão de dissídios individuais. Então, olha só, primeiro as turmas decidem uma determinada matéria, se eventualmente a decisão, pessoal, não foi adequada, segundo a jurisprudência, segundo a legislação federal ou até a Constituição, bom, aí sim, pessoal, tem a possibilidade de recurso dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, pessoal. Tá? Então, fechamos aí a parte da competência funcional, certo? Outra competência, pessoal, que também tem importância aqui para nós, tá? Lembrando, pessoal, que competência em razão da pessoa e competência em razão da alçada, que eu cheguei a comentar com vocês
anteriormente, pessoal, elas não são exatamente importantes. Né? Alguns doutrinadores entendem que essas competências, pessoal, já não são mais utilizadas, certo? O Mauro Schiavi, pessoal, ele diz claramente que competência em razão da pessoa deixou de existir lá na Emenda Constitucional 45 de 2004. Tá? E outros doutrinadores, pessoal, até mesmo o Carlos Henrique Bezerra Leite, por exemplo, fala que competência em razão da alçada não tem razão, porque na Justiça do Trabalho tudo vai para a vara do trabalho, tá? Ou o Tribunal Regional do Trabalho. Então, não tem competência em razão do valor de causa, tá bem? Muito bem, pessoal, vamos lá. Tá? Competência em razão do lugar. Bom, aonde que eu devo ajuizar, pessoal, uma reclamação trabalhista? Em qual vara do trabalho? Tá? Eu tenho vara do trabalho, pessoal, aqui em Santa Maria, tem em Santiago, tem em Rosário, tem em São Gabriel, tem em Santana do Livramento, Uruguaiana, Alegrete, São Borja. Para onde é que eu vou? Tá? Posso ajuizar em qualquer lugar? Não, pessoal, nós temos uma competência em razão do lugar. Essa competência em razão do lugar, pessoal, ela se dá sobre 4 aspectos. Desculpa, 4. Sobre 2 aspectos. Primeiro, pessoal, para as varas de trabalho, tribunais regionais de trabalho, e depois para o TST. Tá? Bom, deixa eu começar pelo inverso. Tá? Deixa eu começar pelo TST. Tá? Deveria ter invertido isso aí nos lados. TST, pessoal, competência em todo o território nacional. Óbvio, pessoal, que o Tribunal Superior do Trabalho não tem competência, né, por exemplo, no território da Flórida, Miami. Tá? Em que pese Miami seja o local que mais tem brasileiros fora do Brasil, já é quase, né, um estado que pode pedir independência e se vincular ao Brasil, mas eu acho que não tem interesse, né, obviamente. Mas TST, pessoal, só território nacional. Tá bem? Tranquilo? E as varas de trabalho, pessoal, e os tribunais regionais de trabalho? Definida por lei. A lei, pessoal, vai definir qual é a competência territorial para uma vara de trabalho ou para um tribunal regional de trabalho. Eu já cheguei a comentar com vocês, pessoal, né? Nós temos 24 tribunais regionais de trabalho no Brasil, sendo que, por exemplo, nós temos um por estado, tá? Sendo alguns casos específicos, como o caso, por exemplo, de São Paulo, pessoal, que tem 2 tribunais regionais de trabalho, o estado de Roraima e Amazonas, que vai ter aí, pessoal, desculpa, Acre e Amazonas, que dividem o mesmo TRT. Tocantins e Goiás também acabam dividindo, né, o mesmo Tribunal Regional do Trabalho, e, se não me engano, é Roraima e... agora não vou me recordar exatamente qual é o outro estado. Tá? Se eu for falar, vou falar errado. Mas tem um outro tribunal aí também, pessoal, que é dividido entre 2 estados. Mas veja bem, pessoal, no restante, sempre um tribunal por estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos o Tribunal da 4ª Região. Tá? Santa Catarina, 12ª. Paraná, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Tá? Tranquilo? Muito bem. Todas as competências, pessoal, definidas por lei. Certo? Tranquilo? Muito bem. No tocante, pessoal, o que é importante para nós? No tocante às varas do trabalho. Essa é bem específica. E aí eu peço que vocês anotem, pessoal, o artigo 651 para dar uma lidinha nele. Tá? Ele vai estabelecer, pessoal, a competência territorial segundo 4 aspectos. Primeiro, o CAPT, pessoal, local da prestação de serviço. Tá? Inclusive, até, pessoal, para quem olhar esse vídeo até amanhã, que tem a entrega do trabalho, tá? E aí, pessoal, uma resposta. Tá? Então, olha só. Veja bem, pessoal, né? Para quem eventualmente já me entregou, o pessoal pode reformar se for o caso, tá bem? Só para deixar bem claro. Então, pessoal, olha só. Local da prestação de serviço. Ou seja, não importa, pessoal, se o trabalhador ele foi contratado em Porto Alegre, se ele foi contratado em Porto Alegre, mora em Caxias, mas presta serviço em Vacaria, por exemplo. Tá? Obviamente, pessoal, esse trabalhador vai poder ajuizar a reclamação trabalhista no local onde ele presta o serviço. Tá? É o local da prestação de serviço. Ok? Na falta, pessoal, até nós podemos observar o local da contratação. Mas o correto, pessoal, é o local da prestação de serviço. Observação, pessoal. Tá? Lembrando que é importante aí as observações. Tem muita jurisprudência, pessoal, tem realmente bastante jurisprudência sobre o aspecto do princípio da hipossuficiência. Na verdade, princípio não, pessoal, sobre o critério da hipossuficiência, tá? Ou da vulnerabilidade. Por quê? Em algumas situações, pessoal, o trabalhador ele vai trabalhar bem distante da sua residência. Digamos que o sujeito, pessoal, foi trabalhar durante aí, pessoal, as suas férias, foi trabalhar em Santa Catarina, tá? Foi para Floripa, tá? Beleza, tranquilo, foi trabalhar nas férias lá e curtiu o verão, tá?
E aí, o que acontece, pessoal? O sujeito não recebeu todos os direitos, tá, que lhe eram de direito, certo? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Esse trabalhador vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Onde é que ele vai ajuizar essa reclamação, pessoal? Lá em Florianópolis? Bom, no final do verão, ele retornou para Santa Maria. Tá? E agora, pessoal, para ele ir ajuizar uma reclamação trabalhista lá em Florianópolis, tá, talvez para recepcionar poucos valores, ou uns valores baixos, realmente, pessoal, se torna muito custoso, tá? Muito, digamos assim, muito oneroso. Consequentemente, pessoal, o que a jurisprudência tem interpretado? Que é possível ao trabalhador ajuizar a reclamação trabalhista aqui em Santa Maria, tá? Para então, pessoal, processar o empregador que está lá em Florianópolis. Tem jurisprudência nesse sentido, pessoal, por conta do princípio da hipossuficiência. Tá certo? Tranquilo? Mas volto a ressaltar, pessoal, observação é jurisprudência. Não são todos os juízes que decidem desse modo, tá? A regra, obviamente, segura para nós, pessoal, é a legislação. Para a gente aí é a legislação. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, nós temos ali, então, o empregado agente ou viajante comercial. Pessoal, literalmente uma característica do empregado agente ou viajante comercial. Para o empregado agente ou viajante comercial, pessoal, nós temos a seguinte possibilidade. Tá? O agente ele pode, primeiro, pessoal, ajuizar a reclamação no local da filial a qual ele está vinculado, ou ainda, pessoal, no seu local de residência, tá? Na sua localidade de residência. Beleza? Então, olha só. A legislação, nesse caso, pessoal, está estabelecendo duas possibilidades. Primeiro, no local onde a filial está vinculada, ou melhor dizendo, no local da filial a qual esse empregado está vinculado, ou ainda, pessoal, aonde este empregado vier a prestar, estiver, digamos assim, com residência, estiver fixado em residência. Pessoal, olha só, vamos dar um exemplo. Digamos que um trabalhador, pessoal, ele é viajante comercial, certo? Mora aqui em Santa Maria, foi contratado, pessoal, em Porto Alegre, diz respeito, atende a filial de Porto Alegre, certo? Mora aqui em Santa Maria e presta serviço em toda a região sul do Rio Grande do Sul, certo? Toda a fronteira oeste e tudo mais, né? São Borja, Uruguaiana, Alegrete e assim sucessivamente, certo? Pois bem, o que acontece, pessoal? Se esse empregado precisar ajuizar uma reclamação trabalhista, aonde que ele vai poder, ou melhor dizendo, onde é que ele vai ajuizar, pessoal, essa reclamação? Em Porto Alegre, tá? Local da filial onde ele está vinculado, ou ainda, pessoal, Santa Maria, seu local de residência. Tá? A lei, pessoal, estabelece mais ou menos uma regra. Primeiro, o local da filial, segundo, o local de residência. Mas a jurisprudência, pessoal, tem estabelecido uma quebra, possibilitando, então, que o empregado ajuize na sua residência, tá? Primeiramente, depois na filial, se for o caso. Ok? Maravilha? Muito bem. Empregado brasileiro que trabalha no estrangeiro. Bom, se o empregado, pessoal, ele é brasileiro e foi trabalhar no estrangeiro, nós temos aí, obviamente, pessoal, a possibilidade do ajuizamento da reclamação no Brasil. Claro, pessoal, que obviamente esse empregado tem que ter sido contratado no Brasil. Tá? Não é possível que o brasileiro seja contratado fora do Brasil e venha processar a empresa no Brasil, a não ser que ele tenha sido contratado no estrangeiro e passe a prestar serviço no Brasil. Aí, ok, beleza, tranquilo. Tá? Bom, mas aí, obviamente, pessoal, aplica-se o local da prestação de serviço, regra do CAPT. Tá? Aqui nós estamos falando, pessoal, do empregado que foi contratado no Brasil. Imagina o seguinte, imagina que o sujeito, pessoal, ele foi contratado em Cacequi, tá? Para ir prestar serviço no interior, no interior do Uruguai. Tá? Você sabe que toda a prestação de serviço fora do Brasil é glamourosa. Tá? Não, peraí. Tá? Então, o sujeito, pessoal, foi contratado lá em Cacequi, pessoal, né? Isso aconteceu muito na década de 90, pessoal, por conta dos trabalhadores rurais, tá? Grandes produtores do Rio Grande do Sul, pessoal, acabaram indo para o Uruguai, tá? Para a banda oriental, certo? E aí levaram também, pessoal, trabalhadores daqui, tá? E aí o sujeito foi contratado, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, Cacequi, para trabalhar, pessoal, lá no interior do Uruguai. Se o sujeito, pessoal, né, depois de ser dispensado, enfim, ou antes de ser dispensado, vier a processar o empregador, pessoal, onde é que ele vai ajuizar a reclamação trabalhista? Na vara do trabalho de Cacequi. Não porque Cacequi não tem vara do trabalho, tá?
vai para Rosário, que é a competência territorial para Cacequi. Mas, obviamente, pessoal, em tese, no local de contratação. Beleza? Então, primeira regra, local de contrato. Segunda, pessoal, é quando o empregado ele trabalhou no Brasil. Ele foi contratado no Brasil, tá? Trabalhou no Brasil e depois ele foi para o estrangeiro. Imagine o seguinte, imagine que o sujeito foi contratado em Cacequi, trabalhou em Santana do Livramento durante um determinado período, pessoal, no município de Santana do Livramento, que tem vários trabalhos, tá? E depois o pessoal passou a trabalhar no interior do Uruguai. Veja bem, nesse caso, pessoal, em que pese ele tenha sido contratado em Cacequi, local, digamos assim, da vara do trabalho, da última vara do trabalho, pessoal. Desculpa. O último local que ele prestou serviço no Brasil foi Santana do Livramento. Tem vários trabalhos do Livramento? Tem. Beleza, maravilha. Então é ali que vai ser ajuizado. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. E por fim, pessoal, essa é uma regrinha bem interessante, a regra do parágrafo 3º, pessoal, do artigo 651. Empresa que promove atividade fora do lugar da celebração do contrato. Só corrijam, por favor, ficou aqui, pessoal, o conceito está errado. Tá? Fora celebração, fora do lugar da celebração do contrato. Neste caso aqui, pessoal, nós temos uma grande gama de trabalhadores que são contratados em uma determinada localidade, mas eles prestam serviço, pessoal, nos mais variados locais. Tá? Prestam serviço, por exemplo, em Santa Maria, prestam serviço em Santiago, em São Vicente, em São Borja, em São Luís Gonzaga, em Itaqui, em Uruguaiana, ou seja, o sujeito ele foi contratado em Santa Maria, mas ele literalmente, pessoal, presta serviço em várias localidades. Neste caso, pessoal, qualquer uma das varas do trabalho terão competência, pessoal, para processar e julgar a demanda. Tá? Deixa eu citar como exemplo para vocês. Imaginem que uma empresa de engenharia, pessoal, né, e obras, ela é contratada para realizar digamos assim, obras públicas, tá? Por exemplo, conserto de rodovias ou conserto de ferrovias, certo? Em todo o Rio, em toda a região sul do Rio Grande do Sul. A empresa, pessoal, tem que cuidar de várias rodovias, então ela vai colocar os seus empregados para trabalhar, pessoal. O sujeito é contratado aqui em Santa Maria, mas ele vai trabalhar, pessoal, né? Seja como motorista, como, enfim, qualquer função, ele vai trabalhar, pessoal, em São Borja, ele vai trabalhar em Itaqui, ele vai trabalhar em Uruguaiana, ele vai trabalhar em Alegrete, ele vai trabalhar em Santana do Livramento. Veja bem, pessoal, neste caso, obviamente, nós temos a possibilidade do empregado ajuizar a reclamação trabalhista em qualquer dessas localidades. Tá bem? Tranquilo? Deixa eu fazer um parênteses aqui para citar um exemplo. Vocês sabem que advogado trabalhista gosta de contar história, né, e algumas são verdade. Tá? Essa, por acaso, é verdade. Veja bem, pessoal, né? Certa feita estava eu atuando como advogado contratado por uma colega lá de Torres, tá? E o que aconteceu, pessoal? Um empregado, um sujeito daqui de Santa Maria, ele foi contratado lá em Torres, tá? E ele foi para lá trabalhar, foi contratado lá e quando foi demitido, pessoal, né, chegou aqui em Santa Maria, ajuizou uma reclamação trabalhista, pediu um mundo de fundos, horas extras e tudo mais, muita coisa, tá? Beleza, muito bem. E aí o que aconteceu, pessoal? Quando o sujeito ajuizou a reclamação trabalhista, a advogada prontamente apresentou uma exceção de incompetência territorial. A exceção de incompetência territorial, pessoal, é o meio de defesa, o meio de resposta que se utiliza da competência territorial. Tá? É a forma de apresentar isso para o juiz. Beleza, tranquilo. E o que aconteceu, pessoal? Só que a advogada, eu acho que não conversou muito bem com o cliente dela, tá? Porque o cliente dela não avisou ou não manifestou, sei lá, não sei se talvez ela tenha ignorado, que o empregado entregou o produto em Santa Maria, tá? Além de ser o local de residência dele, né, o local onde ele mantinha a residência, ele entregou o produto aqui, pessoal. Tá? Ele trazia cargas para Santa Maria, trazia banana, né, lá da região de Morro da Fumaça, né, trazia para cá. O que acontece, pessoal? Neste caso, como ele entregou o produto em Santa Maria, ele prestou serviço em Santa Maria. Então, a empresa do empregador dele promove a atividade fora do lugar da contratação. Buenas, pessoal, né? O cliente da minha colega só foi descobrir isso quando o juiz, em audiência, decidiu pela competência da Vara do Trabalho de Santa Maria. O que aconteceu, pessoal? Né? Olha só, colocando o cliente numa fria, tá? Apresentou a exceção de incompetência territorial e a